Eu vou mostrar o ST Terças 3. Aqui já começa algumas diferenças em relação ao ST Terças 2. A gente tem nessa janela inicial botões, né, para a gente chamar um projeto novo, abrir arquivos antigos, e aqui já fica listado os mais recentes, né, os últimos que a gente utilizou. Eu vou começar agora com um arquivo novo. Então, fica sempre preenchido, né, os últimos dados que a gente tem, que é do último modelo que a gente rodou. Eu vou só desmarcar aqui, então, oitões. Eu vou manter só a cobertura de duas águas e laterais. Aqui eu vou dar uma modificada no meu vão. Largura de 4. E a posição da cumeira eu vou botar 12 metros. Uma coisa também que é importante a gente verificar é que as unidades aqui, os dados de entrada são sempre em milímetro, tá? E para processar o cálculo, a gente pode escolher as unidades aqui, entre quilograma-força, quilonewton, tonelada e centímetro ou metro. Vou manter aqui esses dados que eu tenho, né? Todos esses dados aqui, eles tem na ilustração o que é cada um, a largura, o comprimento. Acho que o único que não tem a posição da cumeira, mas eu coloquei aqui, no caso, bem no centro, seria aqui nesta posição. Continuando aqui, então, eu tenho aqui ó, a aba da cobertura, né? Que tem duas coberturas, são duas águas. E aqui tem a lateral também, a lateral 1 e a lateral 2. Vou fazer as duas com transpasse, lembrando que tem que configurar aqui esses valores. Que a gente pode pegar pelo valor relativo ou o valor absoluto, que a gente coloca o valor que quiser. E aqui vamos ver só a questão das interterças. Vamos colocar, acho que isso aqui também está diferente do terças 2, que a gente tinha uma janelinha para a cobertura 1 e outra para a cobertura 2. Aqui a gente conseguiu agrupar as duas partes, né, da estrutura em uma janela só. Vamos ter 8. Não, 7 tá bom. Só que ficou um lixinho, 7. Pronto. Então, marquei aqui transpasse, configurei ele e aí sigo para a lateral. Aqui na lateral vou botar mais uma. Vou botar diminuir. 1500. E aqui também. Vou deixar igual as duas laterais, ponta 1 e ponta 2. E vou manter também com transpasse. Né? Aqui já ficou marcado. Depois prosseguindo a parte do carregamento, né? Então a gente pode entrar com peso próprio, sobrecarga, utilidades, que seria um valor extra que a gente queira colocar, peso da telha. Aqui também é uma diferença em relação ao terças 2. A gente tem a possibilidade de colocar um carregamento longitudinal na terça. Esse L aqui é para a terça da lateral e esse C é da terça da cobertura. Então, se a gente quiser colocar eu vou colocar só na cobertura, só para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, 2.000 quilos. E aqui, carga concentrada. Se eu quiser colocar no meio do vão uma carga concentrada, eu posso ter essa opção também. A parte aqui do vento é o ST ventos, que a gente chama aqui, para determinar a pressão dinâmica e coeficientes. Vou pegar uma região qualquer aqui, só para mostrar. Densidade de 3, a classe é 54 metros, é classe C. Vou botar aqui para telhas. Telhas não, terças, desculpa. Próximo. Aqui aparecem os coeficientes nas paredes e no telhado. Vou manter essa opção aqui para coeficiente de pressão interna. Aqui aquele relatório que aparece, dá para imprimir ele também. Concluir. Então ele já preenche com os coeficientes, com a pressão dinâmica. E agora vamos gerar essa terça. Então, aqui tem os estados que foram gerados, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte do vento a 0 graus. Aquela carga concentrada que eu tinha colocado longitudinal na terça, né? Que era uma opção que a gente tinha. Aqui a terça da cobertura, que era aquele FC que a gente colocou na janela dos carregamentos. Vou chamar a análise agora.
Aqui já tem mudança em relação ao terças 2, tá? A gente tem o botão de padrão, a gente consegue colocar combinações que no terças 2 não tinha, era para essas combinações padrão e não colocava mais. Aqui eu tenho a possibilidade de adicionar. Eu posso adicionar combinações, né? Vou colocar uma qualquer aqui, por exemplo, vento só. Atualizo. Então eu tenho essa possibilidade. Esse botão aqui de baixo é copiar combinações, tá? Então, quando eu já tenho, por exemplo, se eu quero editar de uma... Eu vou manter assim na 6 e aí quando eu for para combinação, na cobertura 2, eu mostro como é que funcionaria esse comando de combinar combinações. Sempre que a gente pede análise, ele pede para a gente salvar, né, o arquivo. Então, vamos salvar terça 2 aqui. E aí a gente consegue seguir adiante. Tá dimensionando. Tá. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, eu posso selecionar tanto por aqui, a minha terça, né? Quanto eu posso também abrir lá clicando no botão DIN, aqui em cima. Aqui para o trama interna eu vou clicar no DIN. Não sei se aqui passa. Passou. Esse botão aqui também é um comando novo, que depois, quando eu for para a cobertura 2, eu mostro para vocês também. Então, aqui está dimensionado. Vamos para a cobertura 2. Aqui na cobertura 2 é exatamente igual, né? A gente tinha escolhido simétrica, né? A nossa cobertura de 2 águas. Então, aqui, ó. Lembra que lá na cobertura 1 eu havia feito um estado a mais, uma combinação a mais. Deixa eu ver aqui como é que eu uso esse comando. Aqui ele pergunta para mim, copiar da onde? Eu quero copiar da cobertura 1. E aí veio aquela combinação que eu gerei lá, né? Fora das combinações padrão. E aí também, vamos lá. Agora aqui na parte de dimensionamento, eu vou mostrar um comando novo também, que é o copiar de uma região para outra. Aqui, ó. Como a cobertura 1 já está dimensionada e elas têm o mesmo sistema construtivo que é transpasse, eu consigo copiar. Ele está copiando. Tá, então aqui já copiou. Para o tramo externo ele pegou o de 170 que eu tinha colocado lá. E para o tramo interno ele manteve esse aqui, que era a primeira que eu tinha selecionado. Então temos esses comandos novos no terças 3.